paz e a graça a todos. Amados, é satisfação estar aqui mais uma vez para junto meditarmos na palavra do Eterno. O meu nome é Silvio, você está no canal O Reino de Deus está dentro de vós. Se você está pela primeira vez no nosso canal e ainda não é inscrito, eu peço a você que se inscreva, que nos ajude a evangelizar, que nos ajude nesse trabalho tão necessário para os dias que estamos vivendo. E você que já é inscrito, eu peço a você que não saia do canal sem deixar um like, sem deixar um comentário, para que nós possamos saber como está chegando a palavra até você e que nós possamos melhorar, buscarmos a melhorar. Nós estamos numa série de estudo tentando mostrar se Jesus de Nazaré era de fato o Cordeiro de Deus ou se ele não era o Cordeiro de Deus. Nós já estudamos em vídeos anteriores, nós já falamos sobre o fato do Cordeiro precisar ser separado 4 dias antes da sua morte. Esse requisito Jesus de Nazaré cumpriu. Depois nós falamos, no vídeo passado, nós falamos sobre o Cordeiro no aspecto em que o Cordeiro não podia ter defeito. Nós analisamos Mateus capítulo 21 e 22, Jesus sendo provado pelo sacerdote, pelos fariseus, pelos saduceus, depois novamente pelos fariseus, e não se encontrou defeito nele. Ele falou ali 3 parábolas, uma para o passado e o presente, que é a parábola dos 2 filhos, que um diz para o pai que vai fazer e não faz, e o outro diz que não vai fazer e faz. Quem é que fez a vontade do pai? Isso nos traz para uma reflexão nos nossos dias. E ele vai falar para eles acerca da parábola do rei que se ausentou e deixou lá as pessoas cuidando dos seus bens, e quando ele manda alguém ir pedir conta ou acertar as contas, ele mata depois mata outros, e por fim ele manda o seu filho, eles matam também. Esta parábola era especialmente para o sacerdote, os líderes religiosos da época, e eles entenderam que era para eles. E por fim ele vai falar sobre a última parábola. Ele vai falar sobre a parábola das bodas, mostrando a vocação de Israel, né, que veio para o que eram seus, que era Israel, mas os seus não receberam. Vai falar ali das bodas e vai nos mostrar introduzindo nesse reino, mas não sem responsabilidade. Chega uma certa hora que o rei entra, percebe que na mesa alguém não está vestido adequadamente para a ocasião. E esse fato de não estar com as suas vestes brancas, ele foi amarrado e lançado nas trevas exteriores. Mas o certo é que nós vimos ali que nenhum defeito foi encontrado no Cordeiro. E eu deixei ali para a meditação dos irmãos, e agora nós vamos falar sobre esse assunto, sobre mais um teste do Cordeiro. Esse eu acho que é o mais difícil, porque ele vai colocar você contra a parede. E você vai ter que decidir. Essa decisão é unicamente sua. Se você rejeita o Jesus de Nazaré, ou se você rejeita tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Eu vou ler aqui novamente Êxodo, capítulo 12, e o versículo 5. A outra característica do Cordeiro. Depois nós vamos lá para Mateus, para nós analisarmos se ele cumpriu ou não. Vamos lá, então? Diz aqui o 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, além dele ser sem defeito, surge aqui um problema.
Porque o cordeiro, ele tinha que ter apenas um ano. Quando você vai ler no livro de João, você vai perceber que João vai falar que Jesus teve aproximadamente 3 anos de ministério. Há quem diga que foram 3 anos e meio. Os que falam de 3 anos e meio querem endossar a doutrina acerca do que está em Daniel, quando fala que ele fará concerto por 1 semana e na metade da semana. Então, eles colocam que Jesus fez o concerto por 1 semana e na metade da semana, né, não tem muito a ver com o que está escrito lá. Mas, bem, não é também o nosso propósito aqui ficar negando nada. Nós queremos provar nas Escrituras que Jesus de Nazaré era o Cordeiro de Deus ou que não era o Cordeiro de Deus. E este é um assunto que eu gostaria muito que você não saísse daí sem deixar o seu comentário. Porque o que acontece? Mateus, Marcos e Lucas, eles vão apontar somente uma ceia de Jesus. Jesus participando somente de uma ceia, mostrando que o seu ministério foi de 1 ano. Agora, João vai falar em quase 3 anos de ministério. Aí o que você me sugere que eu faça? Eu acredito no que na narrativa de Mateus, de Marcos e de Lucas, ou eu fico com a de João? Se eu ficar com a de João, eu devo reprovar Jesus de Nazaré agora. Porque ele não tinha 1 ano. O cordeiro estava velho. O cordeiro tinha que ter 12 meses para ele representar as 12 tribos de Israel. Ele tinha que ter 12 meses, 1 ano. Se o cordeiro tinha 36, esse cordeiro não servia mais para sacrifício. Se Cristo teve 36 meses ou 42 de ministério, há quem diga até 5 anos, se de fato é verdade, então esse cordeiro está rejeitado. E eu gostaria que você dissesse, eu gostaria de ouvir você dizer. O que fazer? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles vão te apontar uma ceia, 1 ano de ministério, 12 meses. Enquanto que João mostra 3 anos. E há quem coloque 3,5 e até 5 anos. Esses assuntos é importante nós conversarmos, irmãos, porque nós estamos acostumados a passar por cima destas coisas. Nós queremos afirmar que a Páscoa se cumpriu em Cristo e tudo, mas nós não queremos aceitar que se Cristo era o Cordeiro, o seu ministério não pode ter mais de 1 ano. E não tem como eu aceitá-lo. Ou eu vou aceitar que ele tinha somente 1 ano, como está escrito em Marcos, Mateus e Lucas, ou eu vou acreditar no que João, o que está no Evangelho de João, e vou rejeitá-lo como Messias, porque aí ele tem 3 anos e meio, não tem 1. E não tem como fazer remendo. Não tem como falar, não, irmão, mas é porque, é por causa daquilo. Não, irmãos, é o que está nas Escrituras. O nosso erro, um dos nossos erros, é ler somente o Novo Testamento. Não comparar com os profetas. Os profetas, irmãos, ele vai nos mostrar todas estas coisas. Vai nos dar todas essas respostas. A lei e os profetas. Agora, quando nós lemos somente o Novo Testamento e queremos interpretar
a salvação através somente do Novo Testamento, nós vamos estar caindo nessas pegadinhas. Mas eu quero ouvir o comentário dos irmãos. O que nós vamos fazer com este texto? Mas eu quero adiantar para vocês aqui uma coisa. As Escrituras, ela vai sempre nos mostrar. O próprio Messias disse isso. Que o testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro. Ponha isso na sua cabeça. A Escritura nos ensina a não aceitar qualquer demanda de apenas uma pessoa. Jesus disse que quando seu irmão tiver alguma coisa contra você, você vá e fale com ele. Se ele não te ouvir, então você leve 2 ou 3 e vai falar com ele. Se ele não ouvir, aí você traga a igreja. Lá no livro de Êxodo, Moisés vai dizer o seguinte, bem no início do livro de Êxodo, se não me engano, capítulo 2 ou 3, ele vai dizer o seguinte: e hoje eu tomo como testemunha o sol e a lua, 2 testemunhas. Quando você vai ver no livro de Apocalipse, está lá as 2 testemunhas. Quando Jesus foi condenado à morte, as Escrituras diz que várias pessoas foram lá depor contra eles, até que chegou 2 testemunhas mentirosas, que foi que deu aval, dizendo que Jesus havia dito que derrubaria o templo e em 3 dias ele reedificaria aquele templo que gastou 40 anos para ser feito. Então fica aqui a indagação. Irmãos, veja o vídeo até o final e, por favor, me dê a sua opinião. Conteste o que eu estou falando dentro das Escrituras. Me dê a sua opinião, ou que seja ela favorável ou contra o que eu estou dizendo, mas não saia do vídeo sem me dizer. E eu vou deixar para o próximo vídeo nós falarmos se ele passou nesse teste ou se para por aqui ele não cumpriu este requisito. Tá bom? Que o Eterno possa abençoar a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.